Já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Eu quero te mostrar uma coisa que Deus está falando no meu coração já faz alguns dias. Eu preciso falar isso aqui. Imagine uma pessoa orando, buscando algo de Deus. Então ela está aqui e ela vai falar com Deus. Então ela vai lá e fala: Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pelo Senhor, na tua palavra, dizer que o Senhor me ajuda, me sustenta, me fortalece, Pai, me cura, Pai, me fortaleça, Pai, me abre uma porta de trabalho, Pai, me dá uma solução, Pai, faz um milagre na minha casa, no meu casamento, nos meus filhos, meu Deus, faz um milagre na minha vida, em nome de Jesus. Obrigado, amém. Dali a pouco a pessoa começa a ver resultado. Está doente, dali a pouco a dor começa a desaparecer, o sintoma começa a ir embora, dali a pouco ela começa a ver que os problemas na família começam a se resolver, as brigas começam a desaparecer da casa, e a pessoa vê resultado, e ela, glória a Deus, obrigado Senhor, louvado seja o teu nome, amém, né? E a pessoa lá buscando, orando e vendo o resultado. Esse é um quadro. Agora imagina outro quadro. A pessoa ora do mesmo jeito, está buscando por qualquer coisa, por qualquer milagre, e ela vai a Deus e fala: Pai, obrigado em nome de Jesus, por o Senhor falar isso na tua palavra, tal, eu invoco a bênção do Senhor, Pai, me cura, me transforma, me liberta, faz uma obra. Só que aí, nesse caso, entra dia, sai dia, e não acontece nada. A dor continua, o problema na coluna continua, a cabeça continua. Estou dando apenas alguns exemplos aleatórios aqui, tá? Os problemas familiares, financeiros, nada muda. Pergunta: por que é que uma pessoa orou, invocou o Deus vivo e teve resultado, e uma outra pessoa orou, fez a mesma oração, conhecendo a mesma palavra, imagina pessoas da mesma igreja, no entanto ela não tem resultado? O que acontece com um e com o outro? Por que um recebe e o outro não recebe? E a resposta básica: há vários motivos, mas todos os motivos têm uma base só. Todos os motivos pelos quais uma pessoa não recebe a resposta, ou recebe, tem um motivo só. E esse motivo tem 4 letras: A, M, O, R. Vou repetir: A, M, O, R. Que dá amor. Ou a prática dele, ou a falta dele. O amor de Deus, não estou falando de amor humano. Amor de Deus, não é o amor humano. Eu sempre falei para você a diferença, né? A Bíblia ela mostra 2 tipos de amores. O amor humano, que no Novo Testamento sempre é chamado de fileu, a palavra grega lá do original, né? Que é o amor humano. Aquele amor que hoje fala assim, ó: eu te amo, você é tudo para mim. Passa um mês, a pessoa fala assim: eu te odeio, não quero nem te ver pintado de ouro na minha frente. Não é assim? Esse é o amor humano, né? O amor humano fala assim, ó: eu nunca vou te trair. Passa um tempo, está lá traindo mais que... Esse é o amor humano. O amor humano fala assim, ó: eu gosto muito daquela pessoa, porque ela fala tão bem de mim. Nossa, eu amo aquela pessoa é um doce, porque ela também gosta de mim. Mas esse mesmo amor humano fala assim: agora aquela outra pessoa, aquela que vai para os quintos dos infernos, porque ela me odeia, ela não gosta de mim, também não gosto dela. Esse é o amor humano. O amor humano, ele quer sempre ser agradado, ele quer sempre gratificação para si. O amor divino é outra coisa. O amor divino é aquele amor que não espera nada em troca. Ele apenas doa. E se ele recebe algo em troca, ele agradece, lógico. Mas se não recebe, também continua feliz. Esse é o amor divino, que na Bíblia é chamado de ágape. Na Bíblia, na linguagem original, no Novo Testamento. Ágape. Fileu é o amor humano. Ágape é o amor divino. Na nossa Bíblia é a mesma palavra, amor, né? Só que você tem que entender um pouquinho para poder diferenciar. Veja, eu estou falando aqui do amor divino. O amor que faz uma pessoa receber, porque pratica esse amor divino,
E a outra pessoa que tem esse amor divino, mas não o pratica. E, portanto, além de não receber as coisas de Deus, só recebe coisa ruim. E repito, a base toda é esse amor. Esse amor divino, presta atenção, é a própria natureza de Deus. A Bíblia diz, numa das cartas de João, Deus é amor. O que ele é? Veja, ele não tem amor, ele é o amor. Ele é o amor. Deus é amor. E se você for observar Deus, como é que eu observo Deus, pastor? Eu não consigo ver Deus, Deus é invisível. Sim, Deus ele é invisível. Mas Deus também se manifestou na forma do Senhor Jesus, né? Jesus não falou isso? Quem vê a mim, vê o Pai. Você quer ver como o Pai, o Pai é invisível, mas Jesus não é. Então você olha para Jesus, você vê Deus. Exatamente, como diz a Bíblia, a expressa imagem. Jesus sempre agiu no amor. Jesus nunca pediu nada para os outros, ele só doou. Ele doou vida, ele doou misericórdia, ele doou amor, ele doou compreensão, compaixão, ele doou cura, ele doou libertação dos demônios, ele doou oportunidade para uma pessoa que estava no pecado se recuperar e recomeçar a vida. Ele é doador. Jesus sempre fez o bem, nunca fez o mal. Não é a Bíblia que diz isso? Que Jesus andou por todo lado fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Ele só fez o bem, gente. Jesus nunca fez mal para ninguém e Deus também nunca fez mal para ninguém e nunca fará. Por quê? Porque no amor não existe isso de fazer mal. No amor divino, estou falando. Quando eu disse para você que o amor é a natureza de Deus, o que é a natureza? Natureza é o que a pessoa é. Não tem como ela disfarçar. E se disfarça é por pouco tempo. Natureza é aquilo que a pessoa faz sem necessidade de se esforçar. Ela é aquilo. Quer ver um exemplo? Satanás. Satanás, ele é mau, a natureza dele é má. Por quê? Porque ele é assim. Satanás não consegue fazer nada de bom. E quando ele faz algo de bom, é no sentido falso, para poder dar o golpe na pessoa e fazer ainda mais mal para ela. A natureza dele é má. Satanás não consegue fazer o bem. Porque ele não quer? Não, porque é a natureza dele. Ele tem que fazer o mal, porque essa é a natureza dele. Satanás nem sempre foi assim. Um dia no céu, como querubim ungido da guarda que ele era, ele resolveu mudar, livre-arbítrio, né? E mudou. Ele era um anjo bom um dia. Anjo não, ele é mais do que um anjo, ele é um querubim, como eu já falei, uma espécie de anjo, uma qualidade muito alta. E ele se transformou naquele ser detestável que ele é. Tanto é que Jesus fala que Satanás faz o que só, gente? Ele veio para fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Ele só sabe fazer isso. E é natural dele. Eu falei aqui outro dia, falei hoje de manhã, eu vou repetir. Você sabe, Deus ele ama todo mundo, não ama? Sim ou não, gente? O que a Bíblia fala? Deus amou ao mundo. Olha aí o amor. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus deu o próprio Filho em amor a nós. Você sabe que Deus ama Satanás também? Ah, pastor, é capaz mesmo, um ser maligno. Ele ama. Não tem como Deus odiar alguém. Por quê? Porque do mesmo jeito que a natureza de Satanás é o ódio, é a malignidade, a natureza de Deus é amor. Deus não consegue odiar. Mesmo que Deus queira, Ele não consegue. Porque a natureza dele é essa. A natureza de Deus é amar. Amor é transbordante, que a gente não consegue nem compreender. A nossa mente tão limitada, né? Mas Deus é amor, e o amor é doador. Então, Deus ama até o Satanás. Você vai falar, pastor, então quer dizer que se o Satanás se arrepender, ele vai para o céu? Olha, eu creio que sim. Se ele se arrependesse, olha o verbo, se arrependesse, se ele viesse a se arrepender, eu tenho certeza que Deus o perdoaria e ele voltaria para o céu. Mas sabe por que isso não vai acontecer? Tanto não vai acontecer que já está profetizado na Bíblia. Aonde que Satanás vai passar a eternidade? No lago de fogo, que é a segunda morte, que é aquele lugar pior do inferno que tem, que ninguém sai de lá. Veja que o problema é que Satanás nunca vai se arrepender.
Você vai dizer, mas por que, pastor? Como é que o senhor sabe? Porque a Bíblia revela para a gente. A natureza de Satanás é essa, então ele não quer se arrepender, e ele não vai se arrepender. Ele é tão maldito que ele vai para o lago que arde com fogo e enxofre, tanto é que ele sabe disso. Você pensa que ele não sabe? Ele já sabe que vai para lá. Tanto é que quando certa vez o Senhor Jesus foi libertar um endemoniado, o que os demônios que estavam naquele homem disseram para ele, para Jesus? Não chegou a nossa hora ainda, vieste perder-nos? Não é chegada a nossa hora. Quer dizer, eles sabem que vão para o abismo. E o diabo, ele sabe que ele vai para lá e vai sofrer. E ele quer levar o máximo de pessoas possível que ele puder levar para lá. Então, não é que Deus não possa salvar Satanás. Poder ele pode, se Satanás se arrepender, mas ele não vai se arrepender, como a Bíblia já mostra para a gente. Está entendendo? Veja, o assunto não é Satanás, não é nem o ódio de Satanás, você sabe que ele é assim. O assunto é mostrar para você o amor de Deus. Deus é assim. Deus, ele é assim, amoroso. Você pode questionar um monte de coisa. Você pode questionar, mas por que tantas coisas ruins acontecem? Porque a culpa não é de Deus, a culpa sempre é do homem. Você pode falar, Deus não mata, pastor, Deus não faz o mal para os outros, e Deus não castiga, e eu digo não, mas Ele permite o mal. Aí é outra coisa, eu sempre ensinei para você, e aprenda com a Bíblia, Deus, Ele permite a colheita da pessoa segundo o que ela plantar. Deus, Ele apenas permite que a pessoa colhe o que ela plante, só isso, mais nada. Gente, onde há pecado e onde não há amor, Deus não está ali. A pessoa está ali na mão do diabo. E o diabo, ele faz o que ele quer com a pessoa, se a pessoa não andar em amor. Eu vou me aprofundar o melhor que eu puder sobre esse assunto daqui a pouquinho, mas ir rápido também, porque não vão passar do horário não. Mas olha só, voltando no ponto, a natureza de Deus é amor. Deus sempre quer o bem, quer ajudar. E olha que interessante, gente, vê se Deus não é amor, vê se Deus não é, presta atenção. Certa vez o Senhor Jesus disse assim para o Pedro, porque Pedro perguntou, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde, e eu te digo, não apenas 7, mas 70 vezes 7, que dá 490 vezes. 70 vezes 7 dá 490, no dia. Se no outro dia pegar esse tanto de novo, tem que perdoar também. E fora o fato de o número 7 ser simbólico. Quando ele fala 7 vezes 70, quer dizer, sempre. Se o cara pecar 1000 vezes contra você no dia, você tem que perdoar. Veja, foi Jesus que falou que nós devemos fazer isso. Agora pensa comigo. Se Deus pede isso para a gente, Ele tem que ser o exemplo. Ele também tem que fazer a mesma coisa e até mais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, não importa quantas vezes você peque, e nem como você tenha pecado, se você se arrepender, Deus sempre vai te perdoar. Isso é amor, só que tem um detalhe, por favor, para você não pensar errado. Opa, vou para Gandaia, vai, ué. Quer ir para Gandaia? Vai. Quer fazer o que não presta? Vai fazer o que não presta. Garanto que você vai colher um monte de coisa ruim. Mas Deus não me ama? Sim, amar Ele ama, mas Ele não tira o seu livre-arbítrio. Se você quer ir para as trevas, você vai e colhe o que você plantar lá. Não quer colher coisa ruim? Fique no amor. Porque, agora chegando no ponto da natureza de Deus ser amor e a sua também. Veja, nós antes de aceitarmos Jesus, a gente tinha a mesma natureza de Satanás. Por que a gente gostava tanto do pecado, gente? Gente, a gente gostava do pecado, não gostava? Sim ou não? A gente falava de matar os outros assim, na boa, não falava? Eu vou dar um tiro na cara dele, não é assim que a gente falava? Eu pegar uma faca, não é assim? Mas a gente falava, a gente numa naturalidade, que a gente é capaz de fazer mesmo. A gente falava de prostituição, de adultério, né? Quantos que, nossa, eu lembro do meu pai. Eu lembro dos amigos que ele tinha. Alguns até estão vivos até hoje. Eu lembro deles combinando de ir para a casa das mulheres, que tem outro nome que eu não vou falar aqui, né? Todos casados. Vão lá, pegar aquela... E falava o nome delas, inclusive. Porque não sei que... E eu junto ali, ó, menino, ouvindo tudo aquilo. Meu pai falava assim, se você crescer mais um pouco, eu vou te levar para lá também. Mas fazia isso sem o mínimo remorso de pensar que era um homem casado, que estava traindo a esposa, e os amigos dele, mesma coisa.
Mas veja, eu não estou condenando eles. Quem sou eu para condenar? Não sou ninguém para condenar alguém. Eu estou apenas relatando o que é uma pessoa sem Cristo. Uma pessoa não convertida. Ela tem a mesma natureza do diabo. A pessoa deseja o mal, ela gosta do mal, ela faz as coisas ruins, mas nem pensa para fazer. Não é simplesmente uma tentação que vem na pessoa. A pessoa gosta daquilo. Ela gosta daquela vida pecaminosa, prostituta, aquela vida podre, de vício. A pessoa ama aquela vida. Por quê? Porque a natureza dela é assim. Todos nós tínhamos essa natureza. E essa natureza maligna, ela se manifestava em nós em grau maior ou menor, dependendo da pessoa. Só que quando a gente encontrou Jesus, e aí tudo muda. Sabe por que tudo muda? Agora eu tenho que colocar uma coisa aqui, antes de dizer por que tudo muda. Eu não estou falando de pessoas que frequentam a igreja apenas. Eu não estou falando de pessoas que têm uma religião ou que dizem que são crentes. Eu não estou falando de pessoas que até têm uma Bíblia e tudo mais. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que nasceram de novo, realmente. Uma pessoa que frequenta a igreja, ela pode frequentar a igreja, mas pode ser que ela não nasceu de novo ainda. Você vai perguntar, pastor, o que o senhor quer dizer com nascer de novo? É quando a pessoa tem uma conversão a Cristo. Quando ela aceita Jesus de coração. Não de boca para fora, mas de coração. Quando ela acredita realmente que ela era pecadora e ia para o inferno, mas ela ouviu falar de Jesus que já salvou na verdade. E ela então pela fé recebe Jesus como Senhor e Salvador. Quando a pessoa faz isso de coração, gente, dentro dela algo muda. É uma transformação que não tem como explicar. A gente sai da morte para a vida. No momento que a gente aceita Jesus, quem realmente aceitou Jesus, que está aqui, sabe do que eu estou falando. A gente não quer mais aquela vida, porque a gente pegou nojo daquilo. Não é que a gente faz força para não voltar para aquilo lá, não. Às vezes a pessoa fala assim, ai, pastor, eu só não volto para o mundo porque eu sei que é pecado. Eu acho que você não se converteu então. Não. Eu acho que você é uma boa pessoa, está com boas intenções, mas eu acho que você ainda não teve um encontro real e verdadeiro com Jesus. Por quê? Porque é impossível alguém que nasceu de novo ainda desejar as coisas do passado. Não tem como, gente. Você pega nojo, você amava aquilo. Depois que você nasce de novo, você passa a abominar aquilo. Você tem até vergonha das coisas que você fazia no passado. Você tem vergonha. A hora que você lembra, fala, meu Deus, como é que eu fui fazer aquilo? Jesus tem misericórdia de mim. Eu sei que eu estava na ignorância. É só por isso que eu sei que o Senhor me perdoou, porque eu não sabia. Eu tinha uma natureza que não era minha. Era do diabo aquela natureza. Você tem vergonha. Por isso que eu falo para você sempre, esteja na presença de Deus. Se você ainda é aquela pessoa que não tem certeza se você está salvo ou não está salvo, se você realmente se converteu ou não, hoje faça uma oração a Deus, porque de repente está ouvindo essa palavra e pode vir dúvida no seu coração, mas eu não quero que você fique na dúvida, porque quem está salvo não tem dúvida. E outra coisa, os salvos também são tentados, gente. Uma pessoa cristã, ela também pode ser tentada, sim, o diabo pode tentar, e os desejos podem querer vir, mas de cara a pessoa já sabe que está errado, ela não quer aquilo. Às vezes a pressão é tão grande que o crente acaba caindo até. Mas mesmo caindo, ele sabe que está no pecado, ele sabe que está no erro, e ele quer sair daquilo ali. E outra coisa muito importante, quando um crente realmente convertido chega a cair no pecado, que pode acontecer, tá? Mas ele não fica em paz. Ele não fica em paz. Ele não tem sossego. Ele está naquela vida, mas ele sabe que está caminhando para o inferno. Ele precisa voltar para Jesus, e às vezes ele está tão emaranhado com o pecado que é difícil sair. Mas ele sempre está pensando em Deus, sempre orando pela misericórdia de Deus, sempre querendo voltar, porque ele sabe que está errado. Quando a pessoa não se converteu, você pensa que ela liga se ela cair? Você pensa que ela liga de andar no pecado, mas não está nem aí. Eu ia na igreja, mas não tem nada a ver, porque quer dizer, essa pessoa não se converteu mesmo. Agora um convertido, ainda que ele esteja no pecado, ele vai ficar com um remorso tão grande no coração, aquela tristeza, aquela infelicidade que é insuportável. E muitas vezes ele vai, claro, voltar para Deus, pedir perdão, pedir misericórdia, para recomeçar com Ele. Então eu digo para você, se você tem dúvida sobre a tua salvação, mas quem está salvo sabe que está salvo, eu garanto para você. Quem fala assim, pastor, será que eu estou salvo? E já é bom começo, porque se você tem o temor de achar que não está salvo, pelo menos você sabe que precisa, né, da salvação. Então o que você faz? Hoje, na hora da oração, fala com o Senhor. Senhor, olha, me surgiu uma dúvida, o pastor estava pregando e me surgiu uma dúvida. Puxa, eu não tenho tanta certeza da minha salvação, mas eu quero ter, porque eu não quero ir para o inferno.
E não só eu não quero ir para o inferno, eu quero ter uma vida abençoada nessa terra também, que apesar das lutas, o Senhor me garante a vitória. Então, por favor, me confirma a minha salvação, eu quero andar na tua presença, me encha com o teu Espírito Santo, sabe? Pede uma confirmação para Ele. De repente, Ele pode até confirmar para você, não, hoje você realmente está sendo salvo, hoje realmente você está recebendo a tua salvação. Porque essa palavra mexe com a gente, não tem como não mexer, gente. Essa palavra mexe com todos nós. E Deus não quer que ninguém se perca, pode ter certeza. Então, quando você humildemente e de coração sincero se achega para Deus e fala, me salva hoje, Senhor. Se você não tem certeza, se você tem certeza da tua salvação, fique em paz. Mas se você ainda está em dúvida, você pode clamar, Senhor, me salva nesta noite. Porque eu preciso dessa salvação que eu não quero perder jamais. Ele vai te confirmar, o teu coração vai ficar muito em paz, o teu coração vai ficar leve como uma pena. E você vai sentir uma alegria que você nunca sentiu. É a alegria que só quem se converteu sabe o que é da alegria que eu estou falando. Uma pessoa realmente, no momento da conversão, ela é diferente. Ela nasce de novo. Parece que ela sai de um lodo, né? de um poço de piche, né? Para uma água cristalina. É diferente. Então, eu tenho que falar isso aqui para você. Agora tem uma coisa. Lembra que eu falei agora há pouco da natureza de Deus? Sim ou não, gente? A natureza de Deus é amor. A natureza é assim que Ele é. Quando você aceitou Jesus, quando você nasceu de novo, sabe o que aconteceu? Lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, é dito que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. Outorgado é uma palavra antiga, é dado legalmente. Deus pôde fazer isso pela morte de Jesus na cruz. Sabe o que significa dizer isso? Que o amor de Deus foi derramado no seu coração? Significa dizer que você, como eu, a gente tem a mesma natureza de Deus. Hoje nós somos amor também. O nosso coração, ele tem esse amor que pode perdoar qualquer um, esse amor que é capaz de amar o pior inimigo, esse amor que por causa do amor a Deus e amor às pessoas não faz o que é inconveniente, esse amor que não se irrita, esse amor que não fica brigando, esse amor que tem desejo de salvar as pessoas, conduzi-las a Cristo, esse amor que foi derramado no meu coração e no seu, esse amor que faz você olhar para as pessoas, mesmo que sejam aquelas perversas, com olhos de misericórdia, e pensar assim, Jesus morreu até por essa pessoa. Ela pode ser perversa, ela pode fazer tudo de errado, e às vezes dá indignação na gente, a gente fica indignado, mas essa pessoa também pode se converter um dia, e pode ser salva. Então vou orar por ela, não consigo conversar com ela, se eu for conversar ela vai me xingar, vai me bater, ela vai me ofender, não tem problema, mas eu vou orar por ela. Enquanto está todo mundo criticando ela, eu vou orar por ela. Deus abençoa aquela pessoa, salva aquele homem, salva aquela mulher. Isso é amor de Deus. Quem tem esse amor sabe do que eu estou falando também. Agora, preste atenção, por favor. Muitas vezes você pode até pensar assim, e não é para causar dúvida, é para tirar as suas dúvidas, tá? De repente no início pode causar um pouquinho de dúvida, mas eu vou tirar já essa dúvida aí. Você pode falar assim, pastor, será que eu me converti então? Porque do jeito que o senhor está falando aí, eu não nasci de novo não. Nossa, eu fico raivoso com certas pessoas, eu fico até com ódio de certas pessoas. Quando eu vejo, eu estou falando mal da pessoa, quando eu vejo, eu estou criticando a pessoa. Pastor, chega em casa, se não tiver do jeito que eu quero, eu quebro o pau. Nossa, meu negócio lá ferve. Será que eu não nasci de novo? Eu vou dizer para você, muito provavelmente você já nasceu de novo, você aceitou Jesus. E esse amor está aí dentro. Nossa, mas se está, por que eu faço essas coisas? É porque o amor na Bíblia, ele é chamado de fruto. Lá em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo fala que o amor é um fruto. O fruto do Espírito é amor. Depois ele fala outros, né? Alegria, paz, bondade, benignidade, tal. Só que na verdade, ele usa a palavra no singular. Ele não diz, os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, etc. Ele fala, o fruto do Espírito é singular, amor. Quer dizer, o fruto é amor, e desse amor saem os outros. Alegria, paz, tal. Quando a Bíblia fala que o amor é um fruto, lembra num pé de goiaba, que deve ser o mais comum que você vê até na beira de rio por aí.
Pode falar laranjeira, pitangueira, mas isso é mais difícil de você ver. Pelo menos você vê o pé, né? Mas vamos falar um pé de goiaba. Você já viu o pé de goiaba? Quando chega na época de produzir fruto, dá a florzinha. Não dá a florzinha? Aquela florzinha bonitinha, né? Depois a florzinha cai e fica aquela bolinha. Aquela bolinha vai ser a futura fruta chamada goiaba. Mas aquela goiaba, você olhar para ela assim no pé, ela é uma bolica de nada. É um titiquinho assim, ó. Mas aquilo vai crescendo, 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 desenvolvendo, 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 até ficar aquela goiabona bonita, sem bicho, né? Aquela goiaba bonita, né? Uma vez eu estava comendo goiaba com meu amigo, né? A gente ia nadar lá na faculdade, eu estudava lá e trabalhava lá, né? No laboratório de solos. Fazia escola de química e trabalhava no laboratório de solos. E aí, tinha uns pés de goiaba, a gente ia nadar quando tinha folga, assim, na piscinona lá, né? Nadava. Depois, tinha umas goiabeiras, ia comer goiaba. E eu lembro que ele viu uma goiaba lá, né? Ui, isso aqui é goiaba, isso aqui é minha. Ele foi na frente, correu, ela pegou aquela baita goiabona, né? Falei, tá bonita mesmo, né? E ele, quando vê o negócio mexendo no canto da boca dele aqui, ó, é o bigato ali. Eu olhei e fiquei dando risada, não falei nada, né? Correu atrás Bom, podia ser eu também, né? Se eu visse primeiro e talvez eu pegasse primeiro, né? Aquela bigada na boca dele, assim, né? Ele ficou, que tá rindo aí, né? Eu falei, nada não, né? Depois que ele viu, você não falou nada. Não, eu vi, mas não falei mesmo. Você foi tão precipitado lá, né? Mas voltando no assunto. A goiaba, ela chegou naquele estado de maturidade porque ela se desenvolveu. O que Deus quer dizer para a gente? Como cultivar goiaba? Não. Ele quer ensinar como cultivar o amor. O amor que está aí dentro tem que ser cultivado. Ele tem que ser exercitado, que nem músculo. Para crescer tem que fazer exercício. Dói, mas a hora que ele fica forte, você fala, valeu a pena. A mesma coisa, o amor tem que ser exercitado. Você precisa exercitar o amor. Você precisa olhar para as pessoas de outro modo. Tirar todo tipo de ressentimento que haja no seu coração. A tua carne, às vezes, ela vai querer agir de um jeito. Por isso que a Bíblia também fala, né? Que a carne luta contra o nosso espírito. Não é contra o Espírito Santo, tá? A carne luta contra o nosso espírito luta contra a carne. Porque um não quer fazer o que o outro quer. O nosso espírito quer amar, mas a carne quer odiar. Então é nessa hora que você vai falar, a minha carne vai se sujeitar. Eu aprendi na igreja, pela palavra de Deus, que o amor tem que ser exercitado. Então eu não vou brigar mais. Eu não vou falar mal dos outros mais. Eu não vou ficar criticando ninguém. Acabou esse tempo. Gente, nessa época de eleição, você sabe, né? Eleição. Gente, é tão simples de entender. Cada um vota em quem quiser. Sim ou não, gente? Cada um escolhe o que quiser, criatura. Vê o que está bom para você e vai lá, vota, pode, faz o que você quiser. Mas não, olha, os crentes são terríveis muitas vezes. Um criticando o outro porque escolheu tal ou tal candidato. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver? Cada um escolhe e vota em quem quiser. Para de criticar quem tem essa ou aquela opinião. Acabou, gente, é isso daí. Mas estou falando dos crentes, porque os crentes deveriam entender isso daí, respeitar um ao outro, mas não, fica lá, por que você vai votar nesse candidato? Ele fala com raiva ainda, né? Fica, até se exalta a pessoa, misericórdia, que crente que é esse? Não, é crente sim, não é descrente não, só que é um crente carnal, onde a carne fala mais alto, é tão simples de entender. Ou você vai votar naquele candidato? Vou, Deus abençoe, acabou, simples, eu vou votar no outro, beleza, tudo em paz, acabou, não tem problema algum, tão simples de resolver, né? Tão simples. Isso é amor, é compreender que o outro tem vontade própria, é compreender que o outro é uma vida que está ali, é uma outra cabeça, entendeu? Ele tem o ponto de vista dele, você tem o seu, acabou, haja com amor, simplesmente assim. O amor tem que ser exercitado. Você está andando na rua, está vindo alguém na mesma calçada que você, alguém que você encrencou, alguém que você não vai com a cara, que já teve problema com a pessoa, a primeira coisa que a tua carne quer fazer, atravessar a rua, para não ter que cruzar com a pessoa. Isso é amor? Isso é carne. Isso é carne. O amor vai lutar contra a carne. A carne quer atravessar a rua, mas você vai dizer, não, peraí, eu tive problema com essa pessoa, no independente se foi ela que errou, se foi eu que erramos, se fomos nós dois que erramos, eu vou passar por ela e vou cumprimentar. Tudo bem? Como é que vai? Boa tarde. Acabou. Simplesmente assim. Sabe aquela pessoa que fez fofoca de você? Futricou a teu respeito?
De repente você ficou queimado com ela. Eu concordo. Tem pessoas que não dá para você conviver perto. Não dá para conviver com a pessoa. Porque tem situações que não tem como conviver. Mas nunca fique magoado, nem ressentido. Perdoe, porque eu experimentei esse tipo de coisa, gente. Eu estou vivo até hoje. Eu tenho certeza que se eu não tivesse vivido desse jeito, eu estaria morto já. Mas eu também já vi gente, pastores, colegas meus, que estão hoje debaixo da terra, e você não sabe a condição horrível que eles morreram. Sabe por quê? Não andava em amor. Não andava em amor, a carne falava mais alto. Andar em amor é o caminho para a vitória, é o caminho para o sucesso, é o caminho para a bênção. Mais uma coisa antes de eu ler o texto com você aqui, presta atenção. Você sempre aprendeu aqui na igreja que tudo que nós recebemos de Deus é pela fé. Sim ou não, gente? Diga, é pela fé. É pela fé mesmo. Eu tenho certeza, tem gente aqui que tem uma fé enorme. Lembra o exemplo que eu dei no início? Uma pessoa cheia de fé. Ela, Deus e Pai, quando vê está acontecendo tudo. Por quê? Porque teve fé. A outra também tem fé. Deus e Pai, só que não acontece nada. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa que não recebeu não estava andando no amor. Não estava andando no amor. Tinha fé, uma fé enorme. Mas porque não estava andando no amor, a fé não funcionou. A Bíblia fala isso, não fala? Lá em Gálatas, a fé opera por meio do amor. Se não tiver amor, a fé pode ser tamanho de uma montanha. A fé pode ser tamanho do enorme. Não vai funcionar sem amor. É a mesma coisa de você ter na sua garagem uma Ferrari ou uma Lamborghini, né, que são concorrentes ali, né? Uma Ferrari, que é mais conhecido, né? Imagina aquele carraço que eles nem vendem para qualquer pessoa. Sabia disso? Mesmo que você tenha grana para comprar, eu quero comprar a Ferrari. Eles não vendem para você. Eles vão analisar o seu caso. Sabia disso? É tão chique o negócio que até tem que ser o comprador tem que se enquadrar no formato deles lá. Mas suponhamos, você é uma Ferrari na sua garagem, aquela potência de motor, tecnologia de primeira. Mas se não tiver gasolina, não anda. Não, a não ser que você coloque um cavalo na frente dela com umas cordas para puxar a sua Ferrari. Mas se não tiver gasolina, não anda. A fé de muitas pessoas está assim. Tem uma fé enorme, sim, tem. Mas pela falta do amor, ou pela não prática do amor, a fé não funciona. Simplesmente assim, não funciona. Então, se você é uma pessoa que quer resultados na sua vida espiritual, material, financeira, em qualquer área, ponha isso no seu coração. O crente precisa andar em amor. Vamos ler alguns textos aqui. Não é para te colocar medo, por favor, tá? Não é isso, está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas é para alertar você o que é a falta de amor também em muitas áreas. Capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios. Leia comigo. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha para cá, por favor, até aí somente. Escuta, você entendeu o texto aqui? Paulo escreveu essa carta para os coríntios, para crentes. Foi para crente ou não foi para crente, gente? Como é que você sabe? Porque o Senhor falou. Amém. Mas olha, o que eu falar, você tem que confirmar na Bíblia, tá? Por favor, tá? Leia o versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós, olha para cá, por favor. Entre vós, vós crentes. Paulo estava escrevendo para a igreja. Essa palavra é uma palavra para aquelas pessoas que já haviam nascido de novo e se convertido. Lembra agora há pouco que eu falei? De um modo geral, um convertido não vai desejar mais o que está errado. Só que às vezes ele é tentado e acaba caindo. É o caso daquele jovem.
Aquele homem tinha, ou aquele jovem, tinha um caso sexual com a sua madrasta. Isso até os romanos abominavam, era contra a lei romana, mas aquele homem estava saindo com a própria madrasta. Paulo ficou sabendo daquilo. Você pensa que Paulo se agradou daquilo? Ele deu um pito na igreja. Escuta, o rapaz está aí cometendo essa infâmia. Ele fala depois, antes ele fala imoralidade. Tem Bíblia que fala fornicação. Tendo um caso com a própria madrasta, não pode. E ninguém faz nada. Gente, por que Paulo fala isso? Por que Paulo dá essa bronca naquela igreja e também naquele rapaz? Sabe por quê? Porque isso podia contaminar a igreja. Quando um crente começa a viver errado e não é repreendido, os outros crentes começam a achar que é normal. Os crentes fortes não, mas os crentes fracos vão cair. Quer ver uma coisa? Jovem, adolescente, ou jovem de qualquer idade, de uma idade para cima, né? Namorando, começam a ter relacionamento sexual. Bom, você sabe muito bem pela palavra de Deus que qualquer relacionamento sexual fora do casamento ou antes de se casar é pecado, é fornicação. É fornicação e ponto. O único sexo que Deus abençoa é dentro de um casamento, fora é pecado. Está na Bíblia, gente, não briga comigo. O mundo acha que isso é normal. Mas a lei, fala que lei? Eu quero a lei de Deus. A lei dos homens é falha e podre. Em muitas coisas ela é certa, mas em muitas coisas ela é falha. A lei de Deus é o que importa para a gente. Eu aceitei Jesus e me submeti às leis dele. Se as leis do homem estão diferentes da lei de Deus, eu tenho que ficar com a lei de Deus. Ele diz ali que é pecado. Por isso que ele fala, fica abrasado aí, fica aí cheio de vontade aí, né? Não vou falar certos nomes aqui, né? Casa de uma vez então. É melhor casar do que viver abrasado. Olha a recomendação que ele dá. Mas vamos colocar, o jovem tendo relação sexual. Geralmente, o jovem vai comentar com outro jovem. Ou a jovem vai comentar com a colega. Os colegas vão começar a achar que é normal. Nossa, mas o filho do irmão fulano tem relacionamento sexual. Nossa, a filha da irmã fulano tem... Gente, é horrível para os pais isso daí. E horrível para a igreja. Por quê? Porque o pecado começa a se alastrar. Ora, você sabe o que o pecado produz, não sabe? O pecado produz sofrimento aqui na terra, e se não for cortado, pode até fazer você perder tua salvação. Está lá em Gálatas. Os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Perceba, você se anda num relacionamento assim, e as pessoas acham que é normal e começam a fazer também, eu pergunto para você, isso é falta de amor ou não é? Porque você não está agindo no amor. Sabe por quê? Porque você está levando outras pessoas ao pecado pelo seu péssimo testemunho. Ainda que você possa falar assim, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Opa, não é bem assim não. Isso é lá no mundo. No corpo de Cristo, você como membro afeta o outro membro. O que eu faço afeta você, o que você faz pode me afetar. Por isso que a Bíblia compara a igreja a um corpo. O corpo tem cabeça e os membros. Nós também somos assim. Cristo é a nossa cabeça. Nós somos os membros. Veja, no meu corpo, se esse dedinho se machuca, olha, o meu gato ontem me deu uma arranhada aqui, a unha do pé ainda, né? Nossa, cortou, já sangrou aqui todo, né? Doeu, aquela coisa toda. O que aconteceu? A minha outra mão já correu para tentar parar, estancar ali, fazer uma massagenzinha, né? O gato não tem culpa, coitado. O gato tá brincando, né? Ele não é bravo, não é mansinho, mas ele se assustou com alguma coisa lá. Veja, um quartico de nada. Que agora já passou qualquer sintoma, né? Foi ontem isso aqui. Mas a outra mão automaticamente já vem socorrer. Porque vai sofrer. O nosso corpo é assim. Um membro sofre, todo o corpo, o resto sofre. Você como membro de Cristo, se você não age no amor, não agir no amor é andar na carne. E consequentemente andar no pecado. Tudo que você faz afeta. Sabe por que afeta também? Porque quando você está no pecado, ou quando você está não andando em amor, o que acontece? Até a tua oração fica infrutífera. Você ora, mas não sobe a oração. Não adianta, oração no pecado não sobe. O único jeito da tua oração chegar até o céu é você se arrepender e pedir perdão. Se houver isso, sim, está perdoado, a tua oração chega. Mas no pecado não sobe. E a igreja precisa da tua oração. Tem pessoas que nem da igreja são e também precisam da tua oração. Tua família precisa da tua oração.
mas você fala, eu vivo como eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Eu vivo no pecado, mas é problema meu. Não, não é problema seu, não, é problema de Deus. Porque Deus quer salvar aquela pessoa por quem você deveria orar. Mas eu oro, mas a tua oração não funciona, né? Porque você está no pecado. Gente, a primeira carta de Pedro fala isso. Quando um marido não trata bem a esposa, a oração dele não passa do teto. A oração dele fica interrompida. Pedro fala isso, ele fala assim, gente, maridos, tratem bem a esposa de vocês. Vocês podem ter diferença de pensamento, vocês podem ter diferença de opiniões, não tem problema, são seres humanos. Mas não pode ficar ofendendo, não pode ficar brigando, não pode ficar lá fazendo o que vai fazer o outro sofrer. Porque se fizer isso, a tua oração vai ser interrompida. E claro que fala da mulher também. A mulher que maltrata o marido ou faz alguma coisa que possa prejudicá-lo, também tem a sua oração interrompida. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Veja, e quando a pessoa fala, mas é problema meu. Não, é problema de todo mundo. Porque na realidade, se a tua oração não sobe, você é um a menos orando. E Deus gostaria muito de salvar a tua família, salvar os teus irmãos de sangue, salvar as pessoas que você ama, abençoar ainda mais a nossa igreja, e a quem quer que seja, mas porque a tua oração não sobe e você não muda. É falta de amor, gente. Desculpe, deixa eu colocar direito. Não é que é falta de amor, você não está exercitando o amor. Eu deveria falar assim, o quê? O meu pecado está atrapalhando a obra de Deus? Vou parar de pecar. O meu erro está atrapalhando a minha oração, e tem pessoas que, eu tenho orado tanto tempo, mas estou no pecado, quer dizer, não funcionou? Não, não funcionou. De fato não funcionou, ou se funcionou, teve muito pouca eficácia. Mas a hora que você se achega a Deus e fala, Deus me perdoe, eu entendi, eu tenho que andar em amor. Quer dizer, o andar em amor não é só fazer o bem para os outros, assim, levar uma ajuda financeira, ou uma ajuda de mantimento, ou fazer alguma coisa que possa dar um conforto material para eles. Não, andar em amor é você também agradar a Deus, porque quando você agrada a Deus, você fica desimpedido, nada te impede, a oração tua chega como um foguete no céu. As pessoas são abençoadas por causa de você estar andando em santidade. Você está pensando no próximo. Esse rapaz aqui estava pensando no próximo? Estava ou não estava? Não, estava pensando nele mesmo, no prazer que ele ia ter. Não vejo a hora de pegar aquela mulher. Desculpa a expressão horrorosa essa. Pegar aquela, pelo amor de Deus, é feio demais, né? Gente, eu falava isso quando eu era solteiro, desculpe, antes de me converter. Achando a coisa mais normal do mundo. Imagina as bagunças que saem num tiro de guerra. Pelo amor de Deus, mas a gente achava que era totalmente normal aquela vida. Só que hoje a gente até quando lembra, até vergonha, né? Como eu falei para você no início, porque a gente só pensava na gente mesmo, no prazer pessoal. Aquele rapaz estava lá, só pensando no prazer dele. Como ninguém fazia nada, Paulo chega e fala assim, vou entregar para Satanás. Pode até parecer pesada essa palavra, mas é bíblica. Para a destruição da carne. Como assim, pastor? O que significa destruição da carne? Provavelmente o rapaz ia ficar doente. O diabo ia entrar, porque não ia ter nada que impedia, ia colocar talvez um câncer nele, e ele ia morrer de câncer. Mas como assim, pastor? E por que fala que para que o espírito seja salvo no dia do Senhor? É porque geralmente, quando um crente ele está morrendo e sabe que vai morrer, ele fica com medo de ir para o inferno. E geralmente no final da vida dele, ele pede perdão para Deus. Ele chama meio mundo para se acertar, como eu já vi muitas vezes acontecer. E pede perdão. E porque ele pediu perdão e a palavra de Deus diz que Deus perdoa, o pecado é perdoado, ele morre e vai para o céu. Mas não precisava ter morrido de câncer. Pastor, mas se a pessoa orar, o câncer não é curado? Às vezes é e às vezes não é. Depende de uma série de fatores. Por isso que não pode arriscar. A pessoa fala assim, vou pintar e bordar, no final da vida eu peço perdão, e se eu estiver doente eu vou ser curado. Muitas vezes não vai. Vai morrer sofrendo, o espírito vai para o céu, que é o que mais importa no final. Mas a carne vai sofrer muito. Não deixe isso acontecer. É isso que Paulo está falando. Você pode até falar assim, nossa pastor, mas o senhor está falando de amor. Paulo fazendo isso não estava agindo fora do amor? Não, criatura. Estava fora do amor se deixasse aquela igreja daquele jeito. Porque todo mundo ia se perder. Entendeu? Andar no amor, infelizmente, muitas vezes requer dureza também. Imagina, faz o quadro. Teu filho está lá com uma drogaiada só. Aquela droga medonha. Está lá destruindo a vida dele, a sua vida e de muitas outras pessoas. Naquela vida destruída mesmo. Pensa que está vendendo até cueca para poder comprar droga. Aquela seco, magra, aquela coisa horrorosa. Que você como mãe, como pai sente, não tem como você não sentir.
que você vai ter que fazer em certa ocasião? Você vai ter que apelar para uma internação compulsória, uma internação forçada. O pessoal vai lá, pega ele e interna. Ai, que dó, ele vai sofrer muito. Não, ele vai sofrer se ficar assim. E se ele morrer assim, vai queimar no inferno. Você não tem dó dele, não? Andar no amor é quando você precisa fazer certas coisas para o bem da pessoa. Quando você interna desse jeito, sim, aquele escândalo todo, aquela gritaria toda, aquele nhanhanhanhanhanhan, mas tem que fazer. Bota ele lá onde tem que internar, pelo menos lá. Ele vai ter uma oportunidade. De início a pessoa fica revoltada, a pessoa fala que vai matar, a pessoa fala que na hora que sair de lá você... É o normal, a cabeça está toda bagunçada. Mas à medida que o tempo passa, a cabeça vai se acertando, a pessoa tem uma oportunidade de refletir sobre a vida, o modo de vida que estava vivendo, tem uma oportunidade de se converter, entendeu? Mesmo quando agimos na dureza, em casos extremos, quando é necessário, estamos agindo no amor. Porque se a pessoa continuar como está, ela pode morrer na rua, pode morrer de overdose, ou outras coisas quaisquer aí. Às vezes é isso mesmo. Muitas vezes, quando corrigimos um filho, né, precisando dar mesmo, que seja. É melhor ele chorar um pouquinho de dor agora, mas ser um homem de bem, a pessoa que anda no caminho reto, do que se deixar largado, vamos dizer assim, e virar aquela pessoa que muitas vezes nem conserto tem. O amor muitas vezes tem que fazer assim. Então Paulo não agiu fora do amor, pelo contrário, ele agiu em amor. Agora, a boa notícia, aquele homem, ele se arrependeu. Na segunda carta aos Coríntios, há o relato de uma pessoa que havia se arrependido, e muito provavelmente se trata desse rapaz aqui. Paulo até fala assim, olha, fiquei sabendo que a tal pessoa se arrependeu. Então recebam ele de volta. Não fiquem falando do assunto mais. Se ele se arrependeu, pediu perdão e vocês perdoaram, eu também perdoo. Porque ele pediu perdão, temos que perdoar. Vamos dar mais uma chance para ele. Vamos deixar ele recomeçar a vida dele, né? Então a Bíblia dá a entender que a condenação foi cancelada, porque deu tempo. Então eu digo para você, gente, andar em amor é isso. É você sempre desejar o melhor para você e para todos, sempre diante da direção de Deus, segundo a palavra de Deus ensina. Agindo assim é agir no amor. E quando você age no amor, nada vai te faltar. As tuas orações serão respondidas. Deus, ele tem um compromisso com a palavra dele. E quando você anda em amor, você está liberando Deus para abençoar você, abençoando Deus para te curar, para te libertar. Você está entendendo? Andar em amor é o que está faltando em muito crente hoje, porque você pega os crentes, gente, é um tal de falar duro com o outro, é um tal de falar em termos de ciúme, é um tal de dar sempre uma alfinetada em um e outro. Que coisa maligna que é essa? E em todas as igrejas está assim. É sempre crente falando de mal de crente, é sempre crente falando que está magoado, é sempre dando alfinetada, repito a expressão, né? Dando indireta, né? Vamos dizer assim, né? Para que isso? É criticando a vida do outro, a vida do cicrano, beltrano, né? Do fulano, a ordem certa eu acho que é fulano, beltrano e cicrano, com R mesmo, não é ciclano não. E aí, você fica falando, isso é andar em amor? Não, isso é andar na carne. O problema é que andar na carne, olha o que pode acontecer. Ah, e você quer saber demais? Pega a sua Bíblia aí, estamos no final já, tá? 1 Coríntios capítulo 11, olha o que Paulo diz a partir do versículo de número 27. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos o que, gente? Fracos, que é mais? E doentes, e que é mais? E não poucos que dormem. Não poucos quer dizer muitos, né? Muitos que dormem. Dormem quer dizer o quê? Que já morreram prematuramente. Olha para cá, por favor. Prestou atenção? Paulo, ao comentar sobre a Santa Ceia, ele está falando assim, os crentes têm que participar da Santa Ceia. Só que tem pessoas que participam indignamente. O que significa participar indignamente? Significa participar não tendo amor no coração. Porque a pessoa pensa assim, vou participar da ceia, eu tenho que me examinar, pedir perdão pelos meus pecados, sim.
Mas os pecados não são só aqueles pecados que você fez mentalmente, né? Por atitudes ou verbalmente. Muitas vezes o pecado de um crente está em não ter amor para com o outro irmão. Crítica, apontar o dedo, falar mal pelas costas. É isso daí que acontece. É isso aí que acontece. Lembra agora há pouco que eu falei de eleição? Imagina quanto crente que não teve mal falando de outro crente só porque ia votar no candidato que não era do outro. Imagino eu, né? Nossa, o pastor vai apoiar aquele candidato. O que tem? Qual é o problema? Qual é o problema? Você vai me criticar por causa disso? Se quiser criticar, você critica, é um direito seu de criticar. Mas não reclame quando começar a colher. Porque eu não te critico quando você escolhe um candidato, seja quem for. É esse que você gosta, que você quer, que você acha melhor? Beleza, segue na tua vida aí. Porque eu escolhi um ou outro, vai criticar? Cuidado. Cuidado. Porque isso é agir fora do amor. E fora do amor você pode ter uma colheita muito grande. É o que Paulo está dizendo ali. Crente de panela, tipo assim, a panelinha do Pedro, a panelinha do Apolo, a panelinha do outro apóstolo lá. E era assim que a igreja estava. Tanto é que Paulo, no capítulo 3, fala assim: vocês estão agindo como bebês em Cristo. Vocês estão agindo de modo errado. Porque vocês estão aí com ciúme, se mordendo, ficam um criticando o outro. Quer dizer, um corpo se destruindo. Porque a igreja é um corpo só, gente. Então, quando há críticas, quando há acusações, quando há esse tipo de situação, você está fazendo mal para o próprio Cristo. E aí, então, Paulo fala assim: vocês não estão doentes porque estão se alimentando mal. Vocês não estão doentes porque é o tempo. Vocês não estão doentes porque é genético. Vocês estão doentes porque vocês são crentes e não entendem que um crente tem que viver no amor e não na carne. Viva na carne e viva em saúde, na força e vida longa. Ande na carne e viva doente, fraco e pode acontecer de partir antes da hora. E aí? Por isso que eu falo para você, gente. Deus está falando essa palavra no meu coração já faz umas 2 semanas, sabe? E às vezes o crente fica se perguntando, né? Nossa, por quê? Por quê? Por que tá certas coisas? A resposta está na base de tudo: falta de amor, ou falta da prática desse amor que está em você já. Você tem esse amor. Você pode falar assim: será que eu tenho medo? Porque tem certas coisas que o Senhor falou que eu não consigo fazer. Claro que consegue. É só você começar a praticar o amor. Pratique esse amor e você vai ver a mão de Deus confirmar o que eu estou dizendo para você. Amor de Deus traz bênçãos para você. Você não vai se arrepender. Quando vê a tentação no seu trabalho, na escola, na sua vizinhança, na igreja que seja, a tentação, porque o diabo sempre pode usar alguém para trazer: olha, você viu falar do fulano, falou isso, falou aquilo, sabe? Nessa hora que vem para você querer criticar também, vem na ponta da língua, você se segura e fala: não, eu não vou cair no golpe. A palavra de Deus fala que aquele que anda em amor não faz isso, então eu não vou fazer. Você dispensa a pessoa com educação, fala para ela: olha, não é assunto, vamos orar pela pessoa. Nossa, mas você não vai falar nada? Não, eu não vou falar nada. Sabe por quê? Porque cada um dá o que tem. Se eu tenho amor no meu coração, eu não vou dar crítica. Se a pessoa que me criticou tem crítica no coração, é isso que ela está dando. Que Deus abençoe, tenha misericórdia, ela perdoe, e vamos cada um viver na própria vida, na presença de Deus. Gente, não tem como Deus não abençoar uma pessoa que anda assim, porque isso é amor. E quanto mais você anda em amor, vou te falar, menos problema você vai ter de saúde. Por quê? Porque teu coração vai ficar em paz. Isso vai refletir no teu físico. A tua mente vai ficar em paz. Sabe, muita depressão vai embora. É isso daí. Muita depressão vai embora. Você sabe que outro dia eu falei aqui, já vou encerrar, tá? A respeito das vestes das mulheres, né? Muitas vezes as mulheres crentes têm uma péssima ideia sobre moda. Andar na moda pode? Não pode, desde que seja uma moda decente. Mas se todo mundo está usando um certo tipo de roupa, o que eu quero dizer, roupas indecentes, né? Decote grande, costa pelada, mostrando coxa. Bom, uma mulher de Deus convém andar assim? Pode até ficar elegante segundo o padrão humano. Pode até
estar bonita segundo os homens falam. Mas uma mulher de Deus, antes de colocar qualquer roupa, porque eu sempre falei para você, né? Mulher de Deus tem que se cuidar? Sim, tem que se cuidar. Tem que ficar bonita e bem arrumada para o marido, sim. Nada de mulher mulambenta, não. Isso aí não é coisa de Deus, não, gente. Pela sujeira, não, tá? Maria Mulambo fica aí nas costas de muita gente, aí porque fica largado, aí não precisa. Depois o marido começa a olhar para a outra, dá problema. Porque tem isso aí também. Mulher tem que se cuidar, para o marido, sim. Então, só que às vezes, a mulher, por não agir em amor, age na carne. E o que acontece? Começa a usar certos tipos de roupas que os outros homens vão cobiçar. Tem mulher que põe para ser cobiçada mesmo. Isso já é pecado mesmo, né? Agora, tem mulher que não vigia. Ela não quer fazer isso. Mas ela fica naquela ideia que eu falei para você agora há pouco. Ah, a vida é minha, ninguém tem nada com isso. Espera aí, você tem amor no coração mesmo? Você sabe que se você colocar uma roupa curta e um homem te cobiçar, você está levando ele a pecar? Você conduziu ele ao pecado, porque ele cobiçou você. Ah, mas é problema dele. Não, é problema seu. Porque Jesus mandou a gente para fazer o possível para salvar as pessoas, não para induzir-las ao pecado. Pelo amor de Deus, gente. É isso daí. E eu sei que isso pesa mais para a mulher, porque essa parte é mais difícil para a mulher. O homem é tudo mais prático, né, gente? Arruma calça, camisa, acabou, né? Essa mulher que anda na moda, tudo bem, que nem eu falei, não tem problema nenhum. Elegante, né? É bonito uma mulher elegante, né? Sóbria no seu vestir, né? Sabe, é um diferencial assim, que você olha com admiração no sentido assim, que mulher de Deus, né? Assim. Mas quando você pega uma mulher que não tem noção, que se veste como uma mulher mundana, e ela fala que é de Deus, é complicado, né? As pessoas vão falar, e pior do que falar, repito, tem homem que vai cobiçar, e tem homem que é fraco, que nossa, dá até dó, né? Tão fraco que é, nossa, vê um par de pernas, já começa, nossa, que fraqueza, pelo amor de Deus. Mas você sabe que a Bíblia fala para a gente até ter compaixão de pessoas assim, que são fracas, caem fácil. É o que Paulo fala, o forte levando o fardo do mais fraco, a tolerância com aquele que é mais fraquinho, sabe? Então, quando você tem amor no coração, até nisso você vai pensar, pô, isso aqui vai fazer alguém se desviar da fé? Isso aqui vai conduzir alguém para o pecado? Não, então eu não vou pôr, sabe? Eu vou pensar bem, eu vou pedir, Espírito Santo me ajuda até nisso. E quando você começa a andar nesse amor, gente, vira uma coisa automática em você, sempre querer fazer o que é certo, sem esforço nenhum, vira natural. Porque lembra, só para encerrar agora mesmo, assim como a natureza de Satanás é o mal, ele não sabe fazer outra coisa, a sua natureza é o amor, assim como é de Deus, porque você é filho de Deus, você tem que ter a mesma natureza dele, e tem. Só que a hora que você começa a praticar esse amor, vira uma coisa tão natural, que você começa a fazer normalmente assim, sem esforço nenhum, sabe? Quando você está fazendo tudo certinho, por amor às pessoas, por amor a você, por amor a Deus, e não tem como Deus não pode, e não há como Deus não recompensar você. Ele recompensa e muito mais do que aquilo que você imagina. A recompensa de Deus sempre é, como diz a Bíblia, né? Muito mais do que os olhos viram, muito mais do que os ouvidos ouviram. Pratique esse amor, Deus vai te recompensar. Quem quiser vir na frente do altar, pode vir. Já? Feche os seus olhos. Fale com Deus então. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, porque novamente nós podemos experimentar o teu amor que é tão grande e inexplicável, o teu amor que nos dá a oportunidade de nos achegarmos a Ti, pedirmos perdão por algo, recebermos o teu perdão e começarmos uma nova vida, ou continuarmos a caminhar na tua presença. Te peço, meu Deus, que nesta noite o teu poder se manifeste na vida de cada pessoa que decide andar em amor, que decide obedecer a tua palavra, que decide viver esse amor, Senhor, o amor que doa, o amor que se entrega, o amor que não se ressente do mal, o amor que não leva em conta o mal feito, o amor que não se irrita, o amor que perdoa. Aleluia. Pai amado e santo,
A cura de muitas pessoas aqui depende dela andar em amor. Então ajuda, Senhor, que o Teu Espírito Santo esclareça essa palavra para cada pessoa que vem aqui na Tua casa nesta noite. Cura, meu Pai, liberta de todo mal, que haja milagre para essas pessoas, meu Pai, que haja, meu Pai, libertação, batiza no Espírito Santo, aleluia, glórias ao Teu santo nome. Ramiel sonoclo, cartoreaço de biquinta na bashibia, gento antorea piosonoco vasteriata, randa la bashibi cabacia. Glórias ao Senhor, Pai, batiza no Teu Espírito Santo. Vem, meu Pai, agora faz uma obra milagrosa. Ramagobadoriato, laia cavaxiria. Glórias ao Teu nome, Pai, renova, fortalece, abençoa, Pai, poderosamente, milagrosamente, em nome de Jesus. Que haja, meu Pai, o Teu poder se manifestando, que haja, Pai, cura para essa criança, para esse homem. Abençoa essas peças de roupa, meu Pai, coloca a Tua unção libertadora aqui, que haja em cada pessoa, meu Pai, a bênção completa, em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa essas vidas que clamam a Ti agora, faz um milagre na vida delas, Pai. Glórias ao Teu nome, glórias ao Senhor, aleluia, louvado seja o Teu santo nome. Pai santo e amado, nós Te damos graças pela Tua bênção, pela Tua mão se estendendo para cada um de nós, porque eu sei, Pai, que esta noite o Senhor está concedendo para cada abençoado Teu aqui a oportunidade de começar uma vida nova, andando no Teu amor e vencendo nesse amor, porque o amor é o caminho da vitória. Obrigado, meu Pai, pela bênção derramada, pela cura. Obrigado pelo Senhor estar renovando essa pessoa no Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela oportunidade. E é por isso, Pai, que nós Te adoramos, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Te amamos, Jesus, Te amamos. Jesus, Te amamos, Jesus, Te amamos. Jesus, Te amamos, Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus, Te amamos. Te amamos, Jesus, Te amamos. Jesus, Te amamos, Jesus, Te amamos. Jesus, Te amamos, Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus, Levanta as mãos e diga: Te adoramos. Te adoramos, Jesus, Te adoramos. Jesus, Te adoramos, Jesus, Te adoramos. Jesus, Te adoramos, Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus, Te adoramos. Te adoramos, Jesus, Te adoramos. Jesus, Te adoramos, Jesus, Te adoramos. Jesus, Te adoramos, Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus, Agora diga: Te louvamos. Te louvamos, Jesus, Te louvamos. Jesus, Te louvamos, Jesus, Te louvamos. Jesus, Te louvamos, Te louvamos, Jesus. louvamos, Jesus, Te louvamos. Te louvamos, Jesus, Te louvamos. Jesus, Te louvamos, Jesus, Te louvamos. Jesus, Te louvamos, Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus, Agora, para encerrar, diga: Te exaltamos. Te exaltamos, Jesus, Te exaltamos. Jesus, Te exaltamos, Jesus, Te exaltamos. Jesus, Te exaltamos, Te exaltamos, Te Jesus. exaltamos, Jesus, Te exaltamos. Te exaltamos, Jesus, Te exaltamos. Jesus, Te exaltamos, Jesus, Te exaltamos. Jesus, Te Te exaltamos, exaltamos. Te exaltamos, Jesus. Com as mãos ao céu ainda, por favor. Fala assim comigo: Deus e Pai, eu Te agradeço pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo agindo em mim e no meu coração. E eu me proponho, Senhor, a andar no amor conforme a Tua palavra diz. Eu Te agradeço pelo Teu amor derramado no meu coração. Te agradeço, Senhor, pelo milagre na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.